Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o EGAF11, o Fiagro aí da Ecoagro. E tem novidade, né, pra gente comentar. Ele pagava rendimentos trimestrais e agora vai passar a pagar mensal. Então eu acho que vai aumentar bastante a atratividade dele para o pessoal, né? Porque a grande maioria dos investidores gosta do rendimento mensal e tal, e eles tiveram que fazer uma ginástica para conseguir fazer com que isso aconteça, mas faz parte, né? Faz parte, não tem jeito, né? O mercado pede isso, por mais que eu acho uma baita de uma besteira, tipo, o fundo não paga mensal, não vou entrar, tipo, isso não deveria ser motivo para entrar ou não no fundo, né? Por exemplo, FIPE paga quando dá, né? Não tem periodicidade nenhuma e tal, mas enfim, que bom que eles conseguiram aí achar uma fórmula, certamente vai deixar o fundo um pouco mais atrativo frente ao grosso da galera, e com isso o fundo deve crescer, né? Tá até fazendo emissão agora, né? O fundo tem seus 93 milhões de reais, patrimonial em 100, valor de mercado 103, menos de 2 mil cotistas, pouca gente. Então, ele começa falando um pouco, né, do objetivo, estratégia e tal, botando as cartas na mesa. Então, é um fundo de CRA, e ele coloca o seguinte, olha que interessante, para serem elegíveis, né, os ativos que ele vai comprar, tem que ser indexado ao CDI, série sênior com subordinação de 20% a 30%, ou série única com alienação fiduciária de percentual relevante da emissão. Apresentar um rating, né, interessante aí, ter garantias constituídas líquidas e monetizáveis e com boas razões de fluxo do volume emprestado. Então, um fluxo de operação robusto e tal. Enfim, é interessante essa última parte do seguinte, ó. A tese permite adquirir uma proporção pequena de CRAs de empresas com garantias robustas, porém veda a aquisição de CRA de produtores rurais. Então ele não compra de produtor diretamente, ele já é um fundo um pouco mais voltado a operações um pouco mais tranquilas, né? Lembrando, a gente sabe aí que o Fiagro ele vem aí com uma característica diferente, outra pegada, e eu vejo que os gestores estão começando a entender como é que lida com o cotista de fundo imobiliário, né? Explicando mais as coisas e tal, dando o posicionamento do fundo frente ao mercado, qual é o objetivo, se é mais high grade, se é mais high yield, porque de fato é mais difícil de bater o olho e olhar igual não é no fundo de CRI, né? Enfim, ele traz aqui, ó, que essa mudança do trimestral para mensal, que foi difícil, não parece que não foi fácil assim não, né? Ele vai conseguir pagar de forma mensal com CDI mais 4, que é o alvo dele. Ele coloca o seguinte, ó, uma preocupação nossa era conciliar o fluxo do ativo do fundo, que em nossa tese de investimentos é tipicamente semestral ou anual, com o pagamento dos cotistas em frequência mensal. Por quê, galera? Por que ele tá falando isso? Muito CRA paga semestral, paga anual, paga trimestral. Não são é muito mais fácil achar CRA com essas três características do que o CRA que paga mensal. Então, é outra pegada, é outra pegada. Pra vocês terem ideia, né, já mostrei isso pra vocês em outros vídeos. CPTR da Capitânia veio com o regulamento e teve que mudar, tipo, um mês depois do IPO por conta disso, de não ter pagamento semestral, não ter pagamento mensal, tipo, parecia que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, né? Eu comentei isso já em outros vídeos. Mas enfim, é a dinâmica do produto. Por isso que eu acho essa mudança para mensal só para atender ao mercado, porque de fato era para o produto ser assim e ponto final, porque é a dinâmica dos CRAs, né? E não é CRI, é CRA, é outra dinâmica, outra pegada, e o cotista tem que se adaptar, né? Pelo menos o fundo conseguiu aí uma estratégia e tal. Eu queria ver de fato essa ginástica que eles fizeram aqui, o tamanho da ginástica, como é que eles explicaram e tal, mas eles não deixaram, tipo, bem claro o que precisou ser feito e tal, não sei o que. Certamente teve que ter toda uma ginástica aí para conseguir ter essa questão, né? Enfim, o cotista pediu, o cotista foi atendido. Tiveram duas novas compras durante o mês, duas séries sênior, né? E também venderam esse da Cooper Norte aqui. Então, duas compras, uma venda. E aí o fundo hoje
93 milhões de alocados, 20 papéis, CDI mais 5,24 e o risco muito baixo. Ele já está dando as cartas, ó, meu fundo é risco baixo e tal. O fundo pagou, o último pagamento trimestral foi de 4,20, que se trazer para um rendimento mensal dá 1,40 por mês. Cara, porrada, hein? Porrada. Se a gente pensar que no ano ele pagou 17,83, que dá praticamente 1,50 por mês, olha, de acordo com eles aqui, é o Fiagro que mais pagou dividendos em 2022, hein? Beleza. Ele fala da oferta, quer captar 30 milhões, uma oferta bem pé no chão, né? Vou pegar 30% de crescimento do fundo, gostei. Nada de loucura, de dobrar fundo, nem nada do gênero. Aqui, ó, ele já traz, ó, um ponto legal, que ele já tem uma previsão do dividendo para os próximos meses. Então, o que esperar? Janeiro, né, 1,47, fevereiro 1,20 e março 1,54. Então, você que quer comprar, você já sabe aí os próximos 3 dividendos, você já consegue se programar aí de forma bem antecipada. Vamos descendo. Então ele fala aqui os últimos pagamentos e tudo mais, perere parará, os pagamentos trimestrais que ocorreram em 2022, a partir de agora vai ser mensal, né? Ele fala de valor de cota e tal, não sei o que, a gente passa batido nisso tudo. Liquidez, 270 mil, até que tá bom, não tá ruim não, um fundo de 100 milhões, tá ok. As duas compras e a venda que aconteceu. A gente consegue ver aqui. Eventos, ó, ele coloca, né, o recebimento de juros de várias operações aí. E aqui como é que o fundo tá, com caixa bem pequenininho, deve encher em breve com o dinheiro da emissão. 20 papéis que o fundo tem e a maior concentração de 12,46% do PL. Tá diversificada para um fundo de 100 milhões, tá indo bem. E chegando aí com essa oferta, a maior posição vai ficar próxima de 10%. Então, assim, tá concentrado? De certa forma está, mas vai melhorar. E aí a tendência também é com o fundo pagando esses rendimentos mensais, eu acredito que vai chamar mais gente para dentro dele. Até por isso que a gente está gravando, né? Para vocês ficarem cientes disso. E aí deve melhorar o mercado secundário, liquidez, deve criar um ágio, criando um ágio a gestão consegue fazer uma outra emissão e aí ela vai diluindo os riscos, né? Aqui a participação dos ativos, a maior posição no último mês era 12,5, agora é 12,46, a gente consegue ver aí tudo bonitinho, tudo colocado de forma bem fácil para o cotista ver, né? Passação por estado, sempre comparando com o mês anterior, legal isso, eu gostei desse negócio, porque aquela coisa, a gente lê o relatório mensal, mas dá um baita trabalho ter que ficar abrindo 2 relatórios e comparando as coisas. Então, quando ele já traz a comparação, eu acho isso bem legal. Facilita a nossa vida pra caramba, né? Então, aqui, as operações todas, e você consegue ver, ó, semestral, anual, trimestral, anual, semestral, anual, mensal. Lá, o fundo, ele foi desenhado para pagar de forma trimestral, mas o mercado exigiu e o gestor teve que se virar. Mas se você ver as operações, é muito mais fácil para ele pagar do jeito que ele estava pagando. Felizmente, assim, ele conseguiu chegar numa fórmula, né? Aí aqui uma tabelinha mostrando quantos de subordinação que tem, se tem ação fiduciária de imóveis, recebíveis e tal, bem legal, bastante informação. E ele comenta aquilo que a gente já leu lá em cima, né? E ele traz um ponto interessante, que é o seguinte, a carteira dele tem uma quantidade de clientes gigantesca, né? Mais de quase 30 mil clientes. Por quê? Porque são CRAs pulverizados. Dessa forma, na visão deles, né, o risco de dar problema, de não pagamento, é praticamente zero. Porque é a mesma coisa de um CRI pulverizado. São várias pessoas pagando. No mês que um cara paga pouco, o outro paga muito. E compensa, né? Tem que ser um evento generalizado para não conseguir pagar. Enfim. Que mais informações? Tá bastante gráfico, bastante coisa. O fundo entregou aí, né, de certa forma, no mês 1,47. E aqui ele começa a falar um pouco da atividade macroeconômica. Cara, cenário macro. Cara, não é bom. Dessa carta aqui você fica meio bolado, né? Você vê, a inflação, a expectativa não para de subir. Todo boletim Foco sobe, não para de subir. E ele comenta um pouco do que está sendo feito nesse novo governo e tal.
E, cara, eu não vou passar muito por isso, porque sempre vai ter alguém de mimimi, não sei o que e tal. É aquela coisa, o mercado inteiro, todos os gestores estão fazendo o mesmo comentário a respeito do que está acontecendo, e ainda vem gente na porcaria do comentário encher o saco com mimimi. Cara, manda e-mail pro gestor e manda ele fala e reclama com ele, né? Reclama com o gestor, não reclama comigo. Porque é isso aqui. É isso aqui que a gente tem. Então, quem quiser ler, dá uma pausa no vídeo e vê. Não é bom o cenário, meio desanimador. Então, ele coloca aqui toda essa questão, risco fiscal e tal, inflação, taxa de juros. Um ponto que a gente tem que falar, vou falar aqui rapidamente, por conta do fundo ser indexado ao CDI, na visão da gestão, essa próxima reunião do Copom, certamente a gente está assistindo o vídeo depois dessa reunião. Mas, de toda forma, a gestão espera a manutenção da Selic. Vocês já estão sabendo o resultado, eu não estou sabendo ainda, porque eu estou gravando no dia 29. Mas assim que a gente souber, né, vamos ver. Quem sabe mantém. E se subir? O que vai acontecer com o mercado de renda variável, hein? Se jogar a Selic para 14. Vamos acompanhar. Ele comenta também que nos Estados Unidos deve subir também a taxa de juros lá. É um aumento mundial na taxa de juros, mas a gente aqui, a gente subiu a taxa muito antes e a expectativa era que a gente começasse a derrubar os juros também antes do mundo inteiro, né? Mas aí o cenário evoluiu de certa forma que vai ser, enfim. Aí ele comenta sobre o índice DXY, que o dólar vem desvalorizando e tudo, né? E a gente vai acompanhando. Panorama agrícola, eu não vou passar por isso, galera. É sempre o mesmo comentário em todos os fundos. A gente passa de forma bem, só uma corrida de olho. Vamos ver as operações aqui. E um ponto que a gente tem que ficar de olho na parte do comentário agrícola, commodities como um todo, é toda essa bagunça que tá tendo na guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, que tava meio morno e tal, tá começando a querer escalar, Alemanha mandando tanque, Estados Unidos mandando tanque, e tá começando a ficar meio esquisito esse negócio. Aquele rolo no Oriente Médio também, de Israel, o Irã, enfim, tem que acompanhar isso aí, né, porque se começar a escalar, vai ser bem complicado, né, essas relações de trade no mundo. A gente tem que ver o que vai acontecer com os preços e tal, petróleo deve ir embora, né. Enfim, depois a gente comenta mais sobre isso. Falando nisso, esse tipo de comentário eu vou deixar para de membros, viu? Tô até devendo um videozinho pro pessoal. Depois desse aqui eu já vou gravar um para eles, falando de todos esses pontos. Aqui as operações, ó. Bem interessante. Cara, poderia ter mais informação e tal. É bem resumido, né? Só fala revenda de insumos e tudo mais. Pererê, parará, pororô. E não dá muita descrição, mas assim, a gente vê aí bastante coisa ligada a insumos, né? Enfim, fica aí o vídeo do EGAF. O ponto principal vai passar a ser mensal, então para você que não quis entrar porque é trimestral, não quero, então tá aí resolvido o problema. E você já sabe os próximos 3 dividendos do fundo, quanto vai ser. Vem porrada aí de dividendo, hein? Beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!